Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a este canal de autoconhecimento e empoderamento feminino. Aqui você também pode participar, como? Mandando para mim a tua história aqui em cima neste e-mail. Também aciona este sininho aqui em todas e não esqueça de se inscrever, tá bom? E o tema de hoje é: o tempo cura tudo? É uma pergunta que eu te faço. Você acha que o tempo pode curar tudo? Que o tempo é capaz de curar as nossas dores, as nossas frustrações? O que você acha? Escreve aqui para mim, tá bom? Bom, gente, se você acha que sim, eu digo para você que não. O tempo, ele ameniza as nossas dores. Ele para de latejar as nossas dores, mas ele não cura as nossas dores. E isso é um perigo muito grande, sabe por quê? Porque quando nós não trabalhamos as nossas dores, simplesmente pegamos e as colocamos de lado e esperamos com que o tempo cure tudo, o tempo pode trazer algumas transformações nas nossas vidas. Porque você não curou, então aquilo vai ruminando dentro de você e pode fazer com que você faça um grande mal a si mesma. Como? Bom, gente, você pode simplesmente se tornar uma pessoa amarga, triste, cheia de mágoa, cheia de rancor, ou uma pessoa mais calma, mais serena, ou então uma pessoa que desacredita em muitas coisas, em pessoas, no próprio amor, achando assim que todas as pessoas são iguais, que todos os homens são iguais, criando um script de derrota para a tua própria vida, acreditando que ninguém presta. Pois é, gente. Por isso é tão importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento para que essas coisas ruins não virem uma coisa muito maior dentro de nós. Para que o tempo não transforme essas dores numa coisa fedorenta dentro da gente. Sim, como é que você trabalha isso? Trabalhando você, trabalhando aquilo aonde foi ferido em você. Você foi traída? Não é acreditar que você foi traída porque você mereceu ser traída ou que você não mereceu ser traída, mas que pessoas não merecem o teu amor porque senão você será traída. Muitas vezes inconscientemente a gente faz isso. A gente coloca dentro da nossa mente que o nosso dar o amor pode nos trazer uma coisa muito ruim, uma traição, uma coisa má. Então a gente se fecha, a gente diz não quero mais. E é muito perigoso. E muitas mulheres estão até pensando, né, em mudar de time, por exemplo. Eu estou tão magoada, mas tão magoada com o homem, que eu acho que eu não gosto mais de homem. Tá vendo como é perigoso? Eu sei que existem pessoas, mulheres e homens, que muitas vezes têm uma outra tendência, gostam de outras coisas, gostam de pessoas do mesmo sexo. Sim, eu sei que isso é possível. Respeito a tudo e a todos. Não tenho preconceito com ninguém, com absolutamente ninguém e nada. Não, somos seres humanos livres. Nossas escolhas, nossos caminhos são nossos e são nossa responsabilidade, nossa vida. Então, ninguém tem o direito de dizer o que é ou o que não é, certo ou errado para você. Mas tome cuidado para você não transformar, de repente, aquela dor que você passou em uma ilusão, em uma coisa incerta para você, que pode trazer um sofrimento maior lá na frente. Trabalhem-se, meninas. Escrevam sobre vocês. E
escreva quem é você, seus sonhos, os seus gostos. Porque quando você põe num papel, você joga toda a tua emoção para fora e você consegue se conhecer, se olhar de fora. Você escreve ali o teu sentimento, depois você lê e você vai se conhecer um pouco mais, saber quais os seus sonhos, quais os seus gostos, quais os seus projetos, o que você realmente gosta. Porque muitas vezes olhar pra gente, pela ótica da gente, a gente não compreende o que gosta, a gente não compreende o que é melhor para nós. Porém, quando você põe num papel e lê como uma segunda pessoa, é mais fácil de você compreender, de você entender os seus valores, de você entender o que você realmente gosta, o que realmente te dá prazer, o que realmente te causa emoções. Quer emoções? Sim. Seres humanos são dotados de emoções. O que nos motiva são emoções. O que nos motiva são prazeres, são novidades. Então, quando você joga ali no papel, você vai verificar ali o que realmente é importante para você. Tire um tempo sozinha, escreva sobre você. Escreva sobre aquelas coisas, aqueles momentos que ficaram na tua memória, que foram tão maravilhosos. E aí você vai entender o que realmente você gosta, o que realmente dá prazer. Escreva sobre os seus sonhos futuros, o que você gostaria, como você gostaria de ser. Porque aí você vai se trabalhando, e aí você vai se curando, e aí você vai entendendo que, apesar de algumas decepções, ainda existem aí um turbilhão de emoções dentro de você a serem conquistadas, a serem degustadas. E aí você vai entender que você ainda tem coisas para viver, independente das circunstâncias que você já viveu. Sofreu um trauma no amor? Como é que tá aí dentro do teu coração? Joga no papel. Qual é o teu conceito de amor? O que deu errado? Você acha que não pode dar certo? Por que você acha que pode não dar certo? E por que você acha que pode dar certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que você merece ser feliz? Você acha que você nasceu para ser feliz? Você acha que você é capaz de ser feliz? Ah, Kelly, mas o que me aconteceu? Se você está pensando assim, é porque você está olhando para trás. E eu te convido a olhar para frente. Eu te convido a olhar para você. Eu te convido a olhar para dentro de você. O que você gosta? O que é importante para você? O que te roubaram? Aonde te mataram? Aonde te humilharam? Aonde te massacraram? Aonde dói mais? Coloca num papel e leia. Se observe. Você vai ver que você ainda tem coisas maravilhosas dentro de você. Escreva tudo aquilo que fizeram e como você gostaria que tivesse sido. O que deu errado? Foi tua culpa? Se foi a tua culpa, lembre-se, você é um ser humano. Você não está aqui para acertar, você está aqui para aprender. E cada dia de vida que Deus te dá, te permite viver aqui, é uma oportunidade que você tem de fazer diferente. Não permita que a tua mágoa, que a tua tristeza
Que esses rancores, essas coisas horrorosas que te causaram, que você permitiu que causasse, porque tudo tem dois lados, né, gente? Tem o abusador, mas tem aquele que permite ser abusado. Tem o traidor, mas existe aquele que permitiu ser traído. Então, gente, tudo tem dois lados. Aprenda a enxergar as coisas com mais leveza e com mais responsabilidade, sem achar que a responsabilidade toda de uma desgraça feita na tua vida é responsabilidade somente de uma pessoa. Porque aí você está dando poder de destruir a tua vida para outra pessoa. Se você cometeu esse erro, não tem problema. Mais uma vez, você está aqui para aprender. Você não é obrigado a acertar sempre. Porém, você tem essa oportunidade de acertar. Você tem a oportunidade de mudar. Então, faça do dia seguinte essa oportunidade. Tente ser melhor. Não pense, tudo deu errado, então a vida é assim mesmo, é tudo uma droga e eu vou continuar essa mesmice, que é o que tem para hoje. Não aceite isso. Acredite. Tem coisas melhores para você viver. Tem coisas fantásticas para você viver. E você merece. E a primeira coisa que você tem que entender é que você merece sim ser feliz. Cuidado com o peso que as pessoas colocam sobre você. Você é livre, você não é escravo de ninguém, nem mesmo de Deus. Porque Ele nos fez livre, nos deu livre-arbítrio para que a gente vivesse essa liberdade. Então você não é escravo de nada, de ninguém e nem de Deus. Só que se você planta, você colhe. Se o outro planta com você, ele vai colher. Eu sei o que eu tô falando. Permite-se ser feliz. O tempo pode curar tudo? Não. Ele pode fazer com que aquela dor que latejou naquele momento pare de latejar. Mas não cura. A cura está aqui na tua mão. Você pode se curar. Se você quiser, você pode pegar essa experiência ruim que você teve e fazer disso um momento ruim, ou fazer disso a catástrofe da tua vida, a destruição da tua vida. É simplesmente escolhas. Nós estamos escolhendo o tempo todo, o dia todo. Você escolhe. Você escolhe o que você vai fazer. Você escolhe o que você vai assistir. Você escolhe o que você vai falar. Você escolhe onde ir. Você escolhe o tempo inteiro. Então eu te convido a escolher ser feliz. Escolher se desenvolver, crescer. Eu te convido a se curar. Complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso é coisa de gente boba. Pessoas inteligentes pensam, eu nasci assim, eu cresci assim, mas eu posso mudar. Eu posso fazer o melhor. Eu mereço o melhor. Eu consigo o melhor. E eu viverei o melhor, porque eu mereço o melhor. O tempo não pode curar tudo, mas você pode trazer a cura para o teu tempo. Pense nisso, reflita, escreve lá, escreva sobre você, vai se conhecer um pouco melhor. Esse foi o meu recado de hoje. Fiquem todas com Deus, um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.